Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, o livro das origens, o livro do começo. Capítulo de número 5, livro de Gênesis, capítulo de número 5. Gênesis capítulo 5, nós vamos começar no versículo 19. Gênesis capítulo 5, versículo 19. Vamos nos alimentar do pão da proposição, o pão da presença, a palavra de Deus. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 75 anos, gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vamos repetir o versículo 24. Mais uma vez, todos juntos. E andou Enoque com Deus, e não se o viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Só vocês em voz de trovão agora. Só as vozes das mulheres agora, deixa eu ouvir. Só os homens. Amém. Eu quero falar com vocês essa noite sobre o tema Andou Enoque com Deus. Enoque está na galeria dos heróis da fé. Enoque é chamado o sétimo depois de Adão, dentro da árvore genealógica da raça humana. Ele é um dos primitivos, os primeiros da raça humana. Quando você ler o livro de Gênesis, você está lendo o livro das origens. O começo de tudo está em Gênesis. Gênesis 1, a origem do universo, do planeta Terra. Gênesis 2, a origem da raça humana. Gênesis 3, a origem do pecado e da queda do homem. Gênesis 4, a origem da rivalidade entre os homens. Gênesis 5, a neológica de todos os homens. Gênesis 6, a origem da depravação do gênero humano, a corrupção total. Gênesis 11, a origem das civilizações. Gênesis 12, a origem de Israel, através de Abraão. E assim você vai estar lendo o livro das origens. A Bíblia, queridos, é inspirada na sua totalidade. Paulo diz: tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, esses versículos que eu li para você, que falam da origem, dos descendentes diretos de Adão, ele também é inspirado. E tem muita coisa para nós aprendermos aqui. Porque Enoque, na sua geração, foi um dos que andou com Deus. E ele se distingue por um fato extraordinário que aconteceu na sua vida. Mas antes de Enoque, nós vamos encontrar alguns nomes. Primeiro, nós vamos encontrar no versículo 19 um indivíduo chamado Jared. Veja comigo, verso 19. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Daqui a pouco eu vou falar sobre esses anos exagerados aí, que a gente pensa que é exagerar, mas não tem nada de exagero na Bíblia. Mas veja, a Bíblia diz no
Versículo 19, que viveu Jared, depois que gerou Enoque, porque Jared foi o pai de Enoque, 800 anos gerou filhos e filhas. Mas o versículo 5 diz, e foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. Diga comigo, e morreu. Então, quando eu falo de Jared, eu falo da realidade da morte. Ele viveu muito, viu? O versículo diz que ele viveu 960 anos, mas ele não deixou de morrer. Por quê, pastor? Porque a morte é uma realidade incontestável na vida da realidade da raça humana. A morte e os seus aspectos. Você sabe que o homem não foi criado para morrer. Deus não planejou a morte ao criar o homem. É por isso que os cientistas, quando estudam o corpo do homem, a anatomia humana, todo o corpo humano, eles ficam admirados. Eles dizem, não, o homem não foi criado para morrer, não foi criado para se deteriorar, não foi criado para envelhecer. E quando você vê, por exemplo, essa expressão de que Jared viveu 900 anos, aí Enoque viveu 300 e tantos anos, não viveu mais porque Deus para si o tomou. Aí você chega no homem que mais viveu, Metusalém, que viveu 969 anos, beberou os 1000 anos. Você acha isso um absurdo? Mas os cientistas que são cientistas, alguns entre aspas, que acham que isso é um absurdo, eles não acham um absurdo ensinar que nós somos um produto de uma evolução, uma sopa, né, cósmica que foi se evoluindo, se desenvolvendo e virou um anfíbio que depois saiu das águas e virou desse anfíbio mamífero e virou um macaco que passou 1000 anos, subia na árvore, descia da árvore, bilhões de anos e levou bilhões de anos para se evoluir e chegar até nós. Isso não é absurdo. Mas quando você lê que Metusalém viveu 969 anos, alguém diz, não, isso é uma lenda, isso é um absurdo. A ciência fala de 2 mecanismos de longevidade, que é um mecanismo chamado terominol e outro teromenase. Tanto um quanto o outro faz parte da constituição genética do ser humano, né? Uma está na ponta do nosso cromossomo e é um mecanismo de duplicação. O outro é uma enzima que está no nosso corpo, que é a enzima da longevidade. E existe um cientista que é físico, chamado Adalto Lourenço, depois você pode procurar ele, e ele fez um cálculo matemático e, devido a esse mecanismo que existe no nosso corpo, inclusive ele perguntou a cientista também, ele fez o cálculo matemático e mostrou para os camaradas, e os caras, não, está certo. E ele prova que antes do dilúvio existia um sistema hidrológico de água no próprio universo que fazia com que o ser humano vivesse muito tempo. E ele fez os cálculos, depois que ele fez os cálculos, o cara perguntou, mas por que você fez esses cálculos? Ele disse, não, eu vou dizer o nome dos caras. Aí começou a falar, Jared, Metusalém, Enoque, e o camarada disse, mas você acredita em Noé? Pelo amor de Deus. Aí ele disse, não é eu que acredito, é você quem disse que havia capacidade. A ciência diz que houve um tempo em que houve uma mudança climática no universo, e essa mudança climática atingiu o homem de maneira que ele passou a viver menos. A ciência diz que os homens primitivos, eles eram herbívoros e comiam frutas e ervas, e que a mudança drástica na alimentação dos homens levou os homens a viver menos também. O Criador de todas as coisas criou animais hoje que chega a 500 anos. Uma tartaruga pode viver 500 anos. Tem baleias de 300, 400 e até 500 anos. Então não venha dizer que isso aqui é lenda, senhor cientista, que isso aqui é um absurdo, porque você acredita que você foi uma sopa cósmica que evoluiu para um peixe que virou um sapo, que de sapo virou um macaco que virou um homem.
Então isso é muito mais absurdo. Amém, queridos? Mas eu não vim aqui falar de ciência. Eu vim aqui falar da Bíblia, mas eu sei que a Bíblia é um livro científico também. A Bíblia é um livro dos 4 pilares. A Bíblia é um livro científico, é um livro histórico, é um livro filosófico, é um livro teológico também. Eu vim aqui para dizer uma coisa para vocês. Eu não posso falar de Enoque sem falar de Jared. Jared foi o pai de Enoque, mas Jared não era para ter morrido, mas a Bíblia diz que Jared morreu, porque a morte é uma realidade inevitável na vida do ser humano. O que é que o senhor está dizendo, pastor? O senhor está dizendo que eu vou morrer? É exatamente isso que eu estou dizendo, você vai morrer. E eu vou morrer também. Espero que a gente chegue pelo menos a 100 anos, se Jesus não vier. A morte é a consequência direta da rebelião do homem contra Deus. Adão, vem aqui, meu filho. Sim, Deus. Eva, fica aqui do lado de Adão. Pode falar, Senhor. Veja todas as árvores de jardim. Aquela ali se chama abacaxi, aquela maçã, aquela laranja, maçã não, porque maçã naquela geografia lá, onde supostamente estava o jardim do Éden, não existia. Aquela ali se chama figo, aquela dali se chama tâmara. Você pode comer de todas as árvores, você tem liberdade. Era um mandamento com liberdade de comer de todas as árvores. Mas eu quero fazer um teste, Adão. Eu quero que você me sirva voluntariamente. Você não vai ser uma marionete nem um robô, que vai me servir obrigatoriamente. Eu te dou liberdade de escolha. Confirme o seu estado de santidade e a sua posição de filho. 930 anos. E Adão estava vivo. E você pergunta, ele morreu ou não morreu? Morreu. Sim, você tem que entender o que é morte na Bíblia. Morte é falta de correspondência com o meio ambiente. Se eu morrer fisicamente, eu perco a correspondência com o meio ambiente físico que eu estou. Meus olhos não enxergam mais, meu nariz não respira mais, minhas mãos não tocam mais, eu não sinto mais cheiro, eu não interajo com os homens, porque houve uma separação, chamada morte física. Mas a Bíblia fala de 4 tipos de morte, e o primeiro nível de morte é a morte espiritual, que foi a falta de correspondência com Deus e a sua presença. O homem que era visitado por Deus na viração do dia, e conversava com Deus, e andava de mão dadas com Deus, e se relacionava com Deus, no dia que ele comeu aquele fruto, que Eva e Adão comeram aquele fruto, que morderam, que o fruto começou a fazer parte do sistema digestivo dele, o vírus chamado pecado entrou na corrente sanguínea, e foi atingir, antes de atingir o corpo, atingiu primeiro o espírito do homem, um vírus muito mais letal do que o coronavírus, atingiu o espírito do homem, e o homem perdeu a correspondência com Deus, ele morreu espiritualmente. E aí ele passou a existir numa sepultura cósmica, que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, Cristo vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Adão vivia, mas morto. Como assim? Ele enxergava as árvores e as aves, ele sentia o cheiro e o perfume das rosas, ele podia tocar nos seus filhos ainda depois que saiu do Éden, ele podia andar, ele podia falar, ele podia ouvir fisicamente, mas ele não via mais a glória de Deus, ele não ouvia mais a voz de Deus, ele não tocava mais na presença de Deus, ele morreu espiritualmente. E todo homem em pecado, por causa do pecado, nasce morto e começa a morrer fisicamente também, assim que nasce, porque depois de um ano ele já perdeu, um ano já morreu, depois de 2 anos já morreu, e aí o destino dele é a sepultura. É por isso que a palavra Jared quer dizer aquele que desce. Jared é muito, a Bíblia não tem nada por acaso, está aqui, ó. Foram todos os dias de Jared, 962 anos, e morreu. Aquele que desce. Esse é o destino da humanidade. Quando Adão pecou, ele caiu, e ele começou a descer.
ele começou a envelhecer fisicamente, ele começou a ser afetado pelo mundo externo. A doença veio, a fragilidade veio, a velhice veio, até que um dia Adão desceu à sepultura, como Jarede desceu à sepultura. E Paulo, em Romanos 5,12, diz: por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E depois Paulo diz em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. Viveu Jarede, depois que gerou Enoque, 962 anos, mas ele morreu. E aí está a sentença sobre todos nós, a morte. Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o julgamento final. O homem morre espiritualmente. Por causa da morte espiritualmente, ele morre moralmente. Moralmente, pastor, ele perde a compostura espiritual, ele perde a ética de Deus, ele perde o padrão moral que Deus tinha colocado nele quando ele foi criado. E você hoje vê homens piores do que animais, homens que desceram ao nível do animalesco. Vocês assistiram aí a polícia 20 dias perseguindo um assassino em série, um serial killer. Eu trabalho para a polícia, aterrorizando uma comunidade, parando a nação. Aquele homem, no dia que ele morreu, que ele foi executado pelos policiais, estavam fazendo o trabalho de proteger, a própria sociedade estava se protegendo, porque ele não ia se entregar, ele ia matar quem ele pudesse ver na frente. No dia que ele morreu, eu ia subindo aqui, eu vi um menino, uma criancinha, que ia descendo, e eu olhei para aquela criancinha, e lembrei, aquele homem que passou 20 dias para ser capturado, já foi um menino desse aí, que não fazia mal a ninguém, que tinha pureza no coração ainda, um menininho. Mas porque ele deu evasão à semente do pecado dentro dele, ele se transformou no monstro que aterrorizou e deixou uma nação suspensa. Sabe por quê? Quando o homem pecou, ele morreu moralmente. Sabe, o homem que era Tselem, a imagem de Deus, reflexo de Deus, quem convivesse com Adão, via as marcas de Deus em Adão. Esse homem, sabe como é que Paulo vai pintar a caricatura dele? Uma imagem grotesca. Paulo vai dizer, ele tem agora, depois da queda, o homem passa a ter veneno de víbora nos seus lábios. Veneno. Eu conheci um pastor que me contou a história de outro pastor que ele conheceu, que um dia um membro da igreja dele afrontou o pastor e disse uma palavra tão dura com o pastor que o pastor teve um infarto na hora e morreu. Veneno de víbora. Paulo disse, sua garganta é um sepulcro. Não é porque ele tem um mau hálito terrível, não é isso que Paulo está querendo dizer. É porque é maldição. Você vê gente que não sabe a palavra de bênção da boca dele. Paulo disse, seus pés se tornaram rápidos para derramar sangue, sua mão manchada, seu coração de pedra. O que é que aconteceu com o homem? A morte moral. Então, espiritualmente eu morreu, moralmente eu morreu, fisicamente. Irmãos, Adão viveu 930 anos, mas o texto está dizendo, morreu. Jarede viveu 962 anos, mas a Bíblia está dizendo, morreu. Morte espiritual, morte moral, morte física, mas a pior de todas as mortes que o pecado gerou, chama-se morte eterna. João viu os homens diante do tribunal do juízo eterno de Deus, e ele disse, eu vi a morte e o Hades, porque existe 4 infernos na Bíblia, sepultura, lugar intermediário chamado Hades, Tártaro, que é o lugar de prisão de demônios, são mais perigosos que Satanás, que vão ser soltos só na grande tribulação,
que estão presos aí no abismo chamado Tártaro, e Gena, que é o lago de fogo, que é o inferno propriamente dito, que está vazio hoje, preparado para o diabo e para os seus anjos e por quem quiser seguir a sua própria vida e não deixar Jesus ser Senhor da sua vida. O lago de fogo, essa chamada segunda morte. João disse, eu vi a morte, porque a morte moral, por causa da morte espiritual que gerou a morte física, disse, eu vi a morte e vi o Hades, o lugar intermediário que os homens vão. Antes de ir para o inferno propriamente dito, a delegacia onde eles estão esperando o julgamento final para ir para o presídio de segurança máxima, ele disse, eu vi a morte e o Hades ser lançado no lago de fogo. Aí ele diz, e todo aquele que não tem um nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E Paulo disse, essa é a segunda morte. Então deixa eu dizer uma coisa para você, existe solução para a morte espiritual? Existe. Paulo disse, Cristo vos deu vida, vos ressuscitou, porque a salvação é a ressurreição. Cristo vos deu vida, estando vocês mortos no vosso delito e pecado. Deixa eu dizer a você, salvação não é de alguém que está se afogando no mar e alguém joga uma boia salva-vidas e o cara é salvo, não. Salvação é alguém que desceu além das fossas das Marianas e nas profundidades do oceano, e alguém vai lá, um mergulhador, e traz ele lá depois de vários dias, lá, traz para a margem do rio e consegue ressuscitar esse indivíduo. Isso aí é que é a salvação. Salvação é Deus nos buscar nas profundidades do pecado morto e nos ressuscitar em Cristo Jesus. Ele vos deu vida, estando vocês mortos. O pecado mata espiritualmente. Existe solução para a morte espiritual, pastor? Existe. O salário do pecado é a morte, mas a vida eterna em Cristo Jesus é o presente de Deus. Existe solução para a vida, para a morte espiritual? Existe. Jesus disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Existe solução para a morte espiritual, pastor? Existe. Paulo disse, vos ressuscitou e vos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então existe solução para a morte espiritual, a salvação. Existe solução para a morte moral, pastor? Existe. Eu conheci pessoas que ninguém podia conviver com elas, gente de um caráter perverso, terrível, se transformaram em cordeiro depois que entregaram a vida a Jesus, foram transformados. Existe solução para a morte física, pastor? Existe. Aqui na igreja, vocês conhecem a história do irmão Naldo Torres, 1% de chance de sobrevivência. Deus fez um milagre, trouxe ele para a vida de novo. 1% de chance de sobrevivência, está morto. A irmã Betinha sofreu aquele acidente de ônibus, que ela se viu saindo do corpo e estava praticamente morta, depois viu o espírito entrando no corpo novo. Existe solução. Lázaro ressuscitou depois de 4 dias de morte, então existe solução para a morte física também. Agora, para a morte eterna, pastor, existe solução? Não existe solução para a morte eterna, porque eu não conheço, nem você conhece, alguém que foi no inferno e voltou de lá. Quem disse isso, eu tenho as minhas dúvidas, porque como dizia Leonardo Ravenhill, existem milhares de caminhos que levam para o inferno, mas nenhum de saída de lá. Viveu Jared 962 anos e morreu. Então nós vamos morrer fisicamente um dia por causa da lei estabelecida por Deus, a justiça de Deus. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois do juízo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: alguns vão morrer e morrendo vão viver a morte eterna, no sofrimento eterno, banido de Deus. Mas alguns vão morrer fisicamente, mas morrendo fisicamente vão entrar na vida eterna e viver a eternidade com Deus e ter a vida de Deus. Dê um aplauso a Jesus. Eu vou dizer outra coisa: alguns nem fisicamente vão morrer, vão ser como Enoque, arrebatado. Eu espero experimentar isso na minha geração. Quem está esperando Jesus hoje?
Amém? Então vamos continuar aqui, né? Gerade, para dar a realidade da morte e os seus aspectos. E aí nós vamos para o segundo homem, que é sobre ele, nós vamos falar. Enoque. Ponto 2. Enoque, o filho de Gerade. Agora, a Bíblia vai mostrar alguns detalhes especiais sobre Enoque. Primeiro, Enoque foi um homem que gerou. Veja comigo, verso 21 e 22. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. Irmãos, se Enoque não tem gerado filhos, nem tem gerado filhas, e ele foi primeiro do que os filhos, porque ele certamente foi mais justo do que os filhos, para ter sido arrebatado, não se falava da árvore genealógica de Enoque, e Enoque terminava com Enoque. Mas muita coisa da história de Enoque, e inclusive que a gente está na Bíblia, que a gente sabe que ele andou com Deus, foi por alguém que testemunhou isso, certamente os seus descendentes. Então o homem foi criado biologicamente por Deus para gerar. Adão, sim, Deus, criei você, vou te dar uma ordem. Você é a minha imagem e semelhança, você tem autoridade sobre tudo, mas eu vou dar uma ordem para você. Qual é a ordem de Deus? Adão, frutifica, multiplica e enche a terra, Adão. E Adão ficou animado, né? Diz o pastor Cláudio Duarte. Adão gostou muito dessa ordem. Frutifica, multiplica e enche a terra. Para frutificar, para multiplicar e para encher a terra, tem que gerar. O que é que isso fala para mim? Isso é uma lição espiritual para nós, irmãos. Queridos, por que a igreja vive até hoje? Por que a igreja não parou? Por que faz 2000 anos que Jesus morreu e ressuscitou e nós estamos aqui como parte da igreja? Porque alguém nos gerou espiritualmente. Se multiplicar e crescer e gerar espiritualmente é algo natural na vida do ser humano. Se uma mulher que gera é porque a saúde uterina dela está boa. Se um homem que gera é porque ele é perfeito geneticamente e é natural. Porque senão não existia raça humana. É por isso que casamento é para ser heterossexual. Porque se Adão fosse homossexual e Eva tivesse morrido e Deus criasse outro Adão e eles fossem coabitar, não existia nem coabitação e não existia humanidade, a raça já tinha acabado. Espermatozoide com espermatozoide não gera nada. O espermatozoide precisa de um óvulo para ser fecundado. Quem está dizendo isso é a Bíblia. Não, pastor, mas eu creio na teoria, na ideologia de gênero. Creia você sozinho. Eu creio na ideologia de Gênesis. Macho e fêmea os criou e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Deus não errou na fórmula, Ele continua acertando. Foi Ele quem criou a humanidade. E se nós chegamos aqui, é por causa de um homem e de uma mulher que nos deu origem. Agora, uma mulher saudável, um homem saudável gerarão filhos, isso é natural. E nós agora vamos puxar para o espiritual. Por que nós estamos hoje aqui como crentes? Porque Jesus morreu, ressuscitou. E ele disse: o grão de tiro, quando morrer, se não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito filho. Ele nasceu no coração dos apóstolos. Ele nasceu no coração de Paulo. E Paulo começou a gerar outros filhos espirituais. A ponto dele chegar para os irmãos lá da Galácia e dizer: meus irmãos da Galácia, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Faz quantos anos que você está na igreja e você nunca ganhou ninguém para Jesus? Você me perdoe, eu preciso dizer isso. Não quero ferir ninguém. Mas espiritualmente você não está produzindo. Você está sofrendo de esterilidade espiritual. O seu útero espiritual não está gerando. Porque Enoque fala de homem produtivo, gerou a Jared. Jared gerou Enoque. Enoque gerou Metusalém. E você vai ver aqui as gerações. Pastor, como é que eu ganho alguém? Porque
Evangelizar é um processo de gestação. E a gestação espiritual começa com oração, com as dores de parto no espírito, com a intercessão. E você lança a palavra com a sua vida. Irmãos, evangelho é comunicação da palavra, é verdade. A própria palavra evangelho quer dizer boas novas de vitória. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Há pessoas que comunicam a palavra, mas a vida dela, eu vou dizer assim, desprega o que ela pregou. Mas há pessoas que muitas vezes não precisam abrir a boca para evangelizar. A vida delas é um livro aberto, a vida delas é uma Bíblia ambulante. É por isso que Billy Graham dizia, nós somos a Bíblia que o mundo lê. De 99 pessoas não cristãs, uma lerá a Bíblia. De 100 pessoas não cristãs, uma lerá a Bíblia. 99 vai ler a sua vida. Antes de falar, viva o que você prega. Gerar jejum, oração, lágrimas, vida e semente da palavra, produtividade. Se eu estou 30 anos na igreja e a minha vida não influenciou ninguém, eu não consegui ganhar uma alma para Jesus, ou eu sou uma criança espiritual que criança não gera, ou eu estou com um problema sério na minha vida, no meu útero espiritual. Mas tem solução? Tem. Jesus é especialista em curar esterilidade. Isso é você entrar naquele desespero de Raquel no capítulo 30 de Gênesis, que chegou para Jacó e disse, Jacó, dai-me filho, se não morro. Você ler aqui, vocês ouviram comigo aqui sexta-feira, a mensagem que eu passei aqui, de um pastor, foi pregar numa cidade, e pregou por dias, 20 dias, e ninguém se converteu, nada aconteceu. Ele se trancou no quarto e disse, não sai daqui enquanto não houver uma colheita. E começou a orar, e a chorar, e a gemer. E o pastor presbiteriano que hospedou ele lá, disse, eu nunca vi um homem como esse. Eu entro no quarto dele para ver se ele quer alguma coisa. De noite ele está orando, de manhã eu venho chamá-lo para o café, ele está chorando. Ontem ele saiu logo cedo, entrou no templo. Quando eu cheguei para vê-lo, ele estava sem um colarinho, debruçado no púlpito, chorando. E ele olhou para mim com o rosto iluminado e disse, irmãos, eu não posso viver se não houver conversões. Me ajude, batalhe comigo essa batalha de intercessão. E ele disse, ele não era um bom pregador, mas naquela noite que ele pregou, foi a primeira vez que eu vi uma grande colheita de almas e um avivamento começou naquela cidade. Deixa eu te dizer uma coisa, esse avivamento de salvação está para acontecer nessa nação, no mundo inteiro, porque Deus provou que o mundo está maduro para o juízo, e o juízo de Deus foi um megafone de Deus, chamando a humanidade para arrependimento. Não há um tempo mais propício de lançar a semente da palavra de Deus e ver uma grande colheita. Então começa a sentir as dores de parto no seu espírito, começa a chorar, a gemer pelas almas e ter uma vida que vai atrair as pessoas para o evangelho, porque nós precisamos ser uma igreja produtiva, uma igreja minguada, uma igreja raquítica, uma igreja estéril, uma igreja que não cresce, é uma igreja que está sofrendo um grande problema espiritual, porque o natural de uma mãe espiritual saudável é gerar filhos. Nós vamos ser uma igreja que vamos gerar centenas de filhos nessa cidade, nas cidades circunvizinhas, porque Deus falou, nós vamos pegar a promessa, nós vamos gerar a promessa, e nós vamos ver um grande avivamento de salvação. Primeiro, Enoque, um homem produtivo. Quarto lugar, Enoque, um homem que soube aproveitar a sua vida. Veja o que diz o versículo 23. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Isso quer dizer o que, pastor? Isso quer dizer, Enoque vivendo cada dia. Tem pessoas que não estão vivendo os seus dias. E deixa eu dizer um negócio para você, a vida passa como um conto ligeiro. Outro dia era um menino brincando aqui na rua de Espírito Santo.
esperando meu pai chegar do trabalho para calçar os coturnos dele, a farda dele pequenininho, me sentindo um delegado de polícia também. Eu fui um rapaz um dia desse, magrinho na igreja, bigodinho fino, apaixonado pela minha amada. Cabelinho na régua. Hoje, meu irmão, próximo ano eu sou avô, final desse ano eu já sou avô. Então os dias estão vivendo, irmãos. Eu quero saber se você está vivendo os teus dias, você está deixando ele passar. E viver os dias não é viver em torno de você, da vida aqui, porque essa vida passa muito ligeiro. Viver os dias é viver cada dia na presença de Deus, porque todos os dias que eu amanheço, eu tenho que receber vida de Deus no meu espírito. E viver a vida de Deus é viver mais do que existir, é viver na dimensão da eternidade. Irmão, você está vivendo ou você está passando por essa terra? Qual foi a última vez que você sentiu a presença de Deus, hein? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus, hein? Qual foi a última vez que você teve uma experiência com Ele? Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Espírito no seu espírito? Sabe o que foi que Moisés diz? Moisés velhão, quase 120 anos. Está escrevendo o que aí, Moisés? Rapaz, eu estou debaixo de uma inspiração plenária verbal. Não me atrapalhe. O que é que está escrevendo? Eu estou escrevendo aqui o Salmo 90. Vai entrar lá para o livro do Salmo. E o que é que tu está dizendo? Eu estou dizendo assim, ó, depois do dilúvio, para a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chega a 80, o melhor é cansaço, enfado, porque passa rapidamente e nós voamos. Aí eu vou fazer uma oração aqui a Deus, ele está escrevendo e está orando, e ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que tenhamos corações sábios. Quem é que tem coração sábio? É quem conta o dia. Até porque quem não vive na presença de Deus, os seus dias não têm valor diante de Deus. É por isso que você vai ver, ó, você na árvore genealógica de Caim, não tem dizendo que Caim viveu tantos anos e morreu, não tem nada. Você abre em Gênesis capítulo 4, a história de Caim está apagada, porque Caim se afastou da presença de Deus. Mas Adão gerou um filho chamado Enos, Enos gerou um filho chamado Sete, Sete gerou uma descendência como a de Enoque, que andou com Deus. E o que aconteceu, pastor? Eles viveram cada dia da sua vida. Olhe para o seu irmão e diga: viva, meu irmão. Viva! Porque a vida passa rapidamente. Curta a sua vida. Uma vez me disseram: você está perdendo a vida. Que eu tinha 16 anos e tinha entregado meu coração a Jesus. Muitos desses que andaram comigo, que disseram que estavam perdendo a vida, morreram prematuramente. Outros vivem uma vida sem sentido, estão existindo, mas eu estou aqui nesse púlpito dizendo que eu sou um homem feliz, eu sou um homem suprido, eu sou um homem, não tem ninguém mais feliz do que eu, pode ter igual. Por quê, pastor? Porque eu tenho a presença de Deus na minha vida. Então, se Enoque viveu cada dia dos seus mais de 300 anos, viva a sua vida na presença de Deus. Finalmente, em quinto e último lugar, Enoque andou com Deus. Veja aí, versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vamos aprender algumas coisas aqui com Enoque. Enoque foi um homem que andou com Deus. O que é andar com Deus, pastor? Hein? Andar com Deus, em primeiro lugar, fala de movimento, porque andar é mobilidade. Ninguém pode andar assim, ó, duro, parado. Andar. Por que você veio para o culto hoje e está ouvindo essa palavra? Porque você andou da sua casa, ou se você veio de carro, você saiu do carro e andou do portão da igreja para essa cadeira e se sentou. Então Deus não nos chama para ficar parado. Quem está parado não anda com Deus, porque andar fala de movimento. Primeiro ponto para andar com Deus é se mover até Ele. Porque a Bíblia diz: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Você dá o primeiro passo, você dá um, Deus dá 5, você dá 2, Deus dá 10.
Então andar fala de sair do lugar estático, de estar parado, de estar estacionado. Qual é a postura de quem anda com Deus? No versículo 32 aí, vai falar de um homem que andou com Deus também. Verso 32, capítulo 5. Era Noé da idade de 500 anos e gerou 100 cães de Jafé. Capítulo 6, aliás. Verso 9. Estas são gerações de Noé. Noé era varão justo, reto. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Então, primeira coisa que nós vamos descobrir aqui, a postura de alguém que anda com Deus, é a justiça de Deus no seu coração. Que é a mesma coisa de retidão. Quem anda torto, quem anda de qualquer jeito, quem anda encurvado, quem se arrasta, é sinal de que não está andando. E a gente vai ver algumas coisas aqui na postura de Enoque, que andava com Deus. Primeira coisa, aqui nessa postura, é que quem anda com Deus não é mais. Veja, verso 24. Andou Enoque com Deus e não era. A versão atualizada diz não era. A versão corrigida diz não se viu mais. A primeira coisa, irmãos, de quem anda com Deus, é que ele deixa de ser, para Deus ser na vida dele. Porque tem gente que é muita coisa, né? Mas não é nada. Acha que é e não é. Ah, eu sou muito bom, eu sou muito justo, eu sou o dono do meu nariz, estou centrado em mim. Quando você vê Enoque, andou com Deus, cadê Enoque? Desapareceu, ninguém viu. Só se ouvia falar que algo sobrenatural aconteceu com Enoque, porque em primeiro lugar, quem anda com Deus não é. Por isso que Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Você vai encontrar Cristo em mim, porque eu deixei de ser para Ele ser em mim. Segundo, quem anda com Deus desaparece. Veja verso 24, andou Enoque com Deus e não se viu mais. Alguém procurou Enoque, onde é que está Enoque? Para onde foi Enoque? Enoque foi embora, não se via mais Enoque, porque quando você anda, e andar aqui quer dizer conviver, andar não quer dizer só andar fisicamente, andar com a pessoa, quer dizer conviver. Tem um adágio que diz, dize-me com quem tu andas, e eu te direi quem és. Ou seja, é a influência do dia a dia, a convivência, o relacionar-se com a pessoa. Quem anda com Deus, irmãos, desaparece, não se... De repente alguém vai procurar, rapaz, aquele é o Saulo de Tarso, é ele mesmo, mas eu não estou vendo as características de Saulo de Tarso. Hoje chamam ele mais de Paulo do que de Saulo, apesar dele ter esses dois nomes. Mas o que é que está acontecendo com ele? Eu não vejo. E o que é que você vê nele? Eu vejo amor nos olhos dele, eu vejo uma alegria que não existia. O que é que está havendo com ele? É porque ele desapareceu, ele começou a andar com Cristo, ele começou a andar com Deus, e alguém procura, o que é que você pode encontrar em Saulo de Tarso? Eu não encontro mais Saulo de Tarso, eu vejo Cristo em Saulo. Duncan Campbell foi um grande homem de Deus, um pastor cheio do Espírito Santo. Quando ele morreu, encontraram um bilhete na casa dele, que alguém escreveu e enviou para ele, dizendo, não foi nenhuma das suas palavras que me convenceu, mas foi ver nos seus olhos, no seu rosto, o brilho de Cristo Jesus. Quem anda com Deus, anda em santidade. Em santidade, pastor? Em santidade. A Bíblia diz, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santidade, a santificação é um caminho que você tem que trilhar. E se você está andando com Deus, de mão dadas com Deus, não tem como você andar nesse caminho largo do pecado. Porque Deus não pactua com o pecado. Não tem como você ser santo e profano ao mesmo tempo. Então tem uma linha, santidade. E é uma mensagem que não é pregada mais praticamente hoje.
Hoje, alteraram a mensagem do Evangelho e colocaram o que Jesus não disse: venha como está e fique como está, porque Deus é um Deus paz, amor, que não tem problema, você vive em pecado, mas a graça de Deus é maior do que o seu pecado. Não, meu irmão. A antiga mensagem da santidade e da santificação continua sendo a mensagem da Bíblia. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem anda com Deus anda em santidade, até porque o nome Enoque quer dizer consagrado. Consagrado quer dizer separado, santificado por Deus. Quem anda com Deus anda em amor. Veja comigo Efésios capítulo 4. Vamos ver alguns versículos aqui em Efésios capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia. Versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, do que foi chamado. Ou seja, ande com a dignidade de um filho de Deus, que você foi chamado para ser filho. Agora, no versículo 17 do capítulo 4, Paulo diz assim: e digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Então, o gentio, o não cristão, anda na vaidade do seu sentido. Agora veja, capítulo 5 e versículo 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício em cheiro suave. Quem anda com Deus, anda em amor, porque Deus transpira amor, Deus respira amor, Deus vive amor. Não tem como andar com Deus e o coração cheio de amargura, de ódio, de rejeição, de rebelião. Não tem condições. O que é o poder de Deus, pastor? Eu defino o poder de Deus como amor. Todas as vezes que você se enche da presença de Deus, você começa a amar. Ama a Deus, ama os outros, ama a si próprio. Andar com Deus é andar em amor. Mas andar com Deus também é andar pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 5 vai dizer que pela fé Enoque andou com Deus. Enoque começou a ficar esquisito, crê em algumas coisas que alguém achava impossível. Enoque começou a ficar diferente, porque ele começou a andar pela fé. Quem anda pela fé não anda cambaleando, oscilante. Um dia eu creio, outro dia eu não creio. Andar com Deus é andar pela fé. Andar com Deus, irmãos, é andar dando um testemunho de que vive na presença de Deus. Hebreus 11 e 5 diz: pela fé andou Enoque com Deus, pelo que teve testemunho de que era justo na sua geração. Alguém diz: rapaz, Enoque está ficando diferente. Eu estou notando uma mudança na vida de Enoque. O testemunho de Enoque é outro. Até um dia desse, Enoque não era desse jeito. O que é que está acontecendo? Ninguém sabia. Mas ele estava tendo encontros poderosos com Deus. E ele estava andando com Deus. E andar com Deus é andar como Jesus andou. 1 João 2,6. Se alguém diz que está em Cristo, também deve andar como ele andou. Se eu estou em Cristo, a minha vida tem que se parecer com a vida de Cristo. E como foi que Cristo andou, pastor? Atos 10:38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Tem pessoas que só andam fazendo mal, têm prazer em semear o mal, em fomentar o mal. Mas quem anda com Jesus e anda como ele andou, anda como ele, fazendo bem, por causa da unção que está sobre ele, e curando a todos os oprimidos do diabo. E finalmente, irmãos, Enoque andou tão perto de Deus que Enoque se tornou um tipo do arrebatamento. Ele literalmente foi arrebatado, se tornou um tipo da igreja arrebatada. Veja, versículo 24.
E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque está andando. E alguém está vendo, rapaz, para onde Enoque vai, rapaz? Esse brilho no rosto dele, a alegria dele hoje está exagerada demais. Ele andou, acordou cantando, louvando. O que é que está acontecendo? E quando procuraram Enoque, a Bíblia diz que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Enoque poderia ter vivido 900 e tantos anos, mas ele foi arrebatado para não ver a morte, e ele se tornou uma figura profética da igreja. Qual é a igreja que vai ser arrebatada, pastor? A igreja que vai ser arrebatada é a igreja que anda com Deus. A igreja que anda com Deus é a igreja que anda em santidade. A igreja que anda em santidade é a igreja que anda em testemunho. A igreja que anda em testemunho é a igreja que anda em amor. A igreja que anda em amor é a igreja que anda como Jesus andou. A igreja que anda como Jesus andou é a igreja que anda fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus está com ele. Essa igreja, um dia vão procurar ela aqui na terra, mas ela não está mais. Ela andou com Deus e foi arrebatada. Dê um aplauso a Jesus. Enoque, irmãos, se tornou uma profecia. Eu não sei como aconteceu, mas deixa eu dar asas às minha imaginação. A Bíblia diz lá no livro de Judas que Enoque profetizou, dizendo que o Senhor estava vindo com milhares de seus anjos. O que aconteceu com Enoque? Quem sabe Enoque acordou de manhã, chegou para o pai dele, para os filhos dele, para a família dele, e disse: eu tive um sonho estranho. O que é que você sonhou, Enoque? Eu sonhei com um mundo que eu não sei explicar como era algo diferente, os homens vestiram diferente, existiam algumas coisas que eu não sabia dizer, era como se fossem automóveis que corriam. E o que foi que sonhou? Eu sonhei de repente que eu estava em um novo mundo e era muita gente ali, e eu vi que de repente as pessoas começaram a desaparecer, e quando as pessoas começaram a desaparecer, começaram a procurar elas pelas casas, pelas ruas, e não se via. E aí, Enoque, e aí depois que eu sonhei com esse fenômeno, eu olhei para o céu e eu vi os céus abertos. E o que é que você viu? Eu vi o Senhor, e ele vinha montado num cavalo branco. E o que você viu? Eu vi milhares de anjos que vinham com ele, e de santos que vinham com ele. E o que você viu, Enoque? Eu vi o julgamento de Deus caindo sobre a terra. E Judas disse, Enoque profetizou dizendo: eu vejo o Senhor vindo com milhares dos seus santos para punir e trazer juízo sobre a terra. E alguém disse: Enoque, você está fantasiando muito. Que você viu isso mesmo? Disse: eu vi no sonho. E naquele dia, quando o povo não estava esperando, talvez diante dos olhos de muitos, Enoque desapareceu. E Enoque se tornou uma profecia. Porque a Bíblia diz que Enoque gerou a Metusalém, que viveu 969 anos. E a Bíblia diz sobre Metusalém: quando esse morrer, o juízo virá. O que é que acontece? Enoque é arrebatado no capítulo 5. Metusalém morre no capítulo 5. Quando Metusalém morre no capítulo 5, se abre o capítulo 6 de Gênesis. E o que é que acontece no capítulo 6 de Gênesis? O juízo de Deus cai sobre a terra, e a terra é destruída, e só escapa a família de Noé dentro da arca. O que o Senhor está dizendo, pastor? O que eu estou dizendo, irmãos, é que vai acontecer com aqueles que andam com Deus. Não sei quando, mas eu acredito que seja breve o que aconteceu com Enoque. E Paulo teve essa visão no capítulo 15 de 1 Coríntios, e ele disse: irmãos, vai ser no momento, no átomo, eu estou dizendo um mistério a vocês, irmãos aqui de Corinto, vai ser num tempo indivisível, no átomo, no abrir e piscar de olhos. Olhe para mim, pisca os olhos assim, ó. Olha como vai ser o arrebatamento, ó. Não dá nem para você pensar. No abrir e piscar de olhos, num tempo indivisível. Como diz um pregador, a gente vai dizer: ai aqui e luia lá, aleluia. Isso no abrir e piscar de olhos, ante o soar do último toque do chofar. Porque Paulo disse: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus,
e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Quem tem essa esperança? Então eu estou diante da geração de Enoque, a geração que anda com Deus, a geração que vai ser arrebatada, a geração que não vai experimentar o juízo de Deus. Irmãos, como disse o apóstolo Rinaldo no dia que ele pregou aqui, todos os sinais praticamente já se cumpriram. Enoque foi arrebatado num período em que ia começar uma degeneração moral sem precedente, no capítulo 6. Uma miscigenação, mistura de seres espirituais com seres humanos, que gerou uma raça chamada os Néfilis, que quer dizer os caídos. E Enoque foi arrebatado antes que essa destruição viesse. Escuta aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós ficamos pasmos, ainda estamos. A nossa geração nunca viveu uma crise como essa. O coronavírus assustou tanta gente. Tem pessoa que entrou em depressão, gente que se suicidou, gente que morreu antes do tempo, gente que surtou. Uma crise política, uma crise econômica, uma crise mundial, vida sendo dizimada, uma tristeza. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é fichinha para o que vai acontecer na grande tribulação. Isso é só Deus mostrando, dizendo aos homens: se prepare, conserte a sua vida, ande com Deus como Enoque andou, porque o juízo de Deus vai cair de uma maneira drástica. Só você ler o capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 18 de Apocalipse, você vai ver a terra queimada na sua terça parte, o mar se transformando em sangue, 200 milhões de demônios, como eu disse, presos lá no Tártaro, que vão ser soltos para invadir a raça humana. Demônios com rosto de homem, falando da inteligência, da perspicácia, da capacidade de iludir as pessoas, um cabelo de mulher, falando da sedução, com dente de leão, a violência, couraça de ferro, a resistência. Esses demônios, a Bíblia diz que eles, como gafanhotos, vão atingir os corpos dos homens, e a Bíblia diz que os homens por 9 meses vão ser atormentados, vão desejar a morte vai ser presa. Satanás vai cair do céu atmosférico, onde é o quartel-general dele, vai invadir a terra. A humanidade nunca experimentou o que vai ser experimentado. Enoque, irmãos, não precisou entrar na arca, não precisou ver o dilúvio, a multidão morrendo ali, afogada, aquela coisa terrível, o dilúvio acabando o mundo, porque Enoque é um tipo da igreja. A igreja de Cristo não vai experimentar o juízo da grande tribulação que está para cair. O cenário está preparado, o cenário político, o cenário moral. O ativismo gay está dizendo aí. Outro dia, um coral de São Francisco, eu li aqui para vocês, um coral gay de São Francisco, está aí nas mídias sociais, dizendo: nós vamos seduzir os filhos de vocês, nós vamos converter os filhos de vocês, eles vão converter vocês. Nós nunca vivemos uma crise moral, ética, espiritual como nós estamos vivendo. Há pessoas que estão dormindo ainda. O mundo está se preparando para receber o anticristo. O juízo em profusão de Deus vai cair nessa terra. O dilúvio de fogo, e não mais o dilúvio de água, vai cair sobre a terra. Mas eu quero crer que eu estou diante de homens e de mulheres que, como Enoque, estão andando com Deus, não vivem mais a sua própria vida, estão vivendo na presença de Deus, estão andando de mão dadas com Deus, conhecem a voz de Deus, têm intimidade com Deus, e essa igreja vai ser arrebatada para não ver a morte, nem ver o juízo de Deus caindo sobre a terra, porque nós estamos andando com Deus.